Olá, sejam muito bem-vindos ao Castelo Leiria. Estamos nos espaços novos do Castelo, o Palácio Real, porque o Castelo atualmente encontra-se encerrado ao público desde 3 de junho de 2019 para intervenções importantes de reabilitação e valorização do monumento. E é por isso que hoje começamos a nossa visita num sítio muito especial. Vamos viajar um pouquinho no tempo e conhecer um pouco da arqueologia, da história, da evolução arquitetónica do castelo, da própria evolução da urbe leiriense que, no fundo, nasceu, cresceu e expandiu-se à sombra do seu velho castelo altaneiro. Vamos começar com uma exposição que está aqui, que se encontra neste magnífico palácio, que se chama Castelo Leiria, Construções de um Lugar. E vamos ter que usar um pouquinho da nossa imaginação e recuar muito, mas muito mesmo, a tempos mais e mais recuados do que o tempo da fundação do próprio castelo, no século XII. Isto porque o castelo encontra-se implantado num esplêndido sítio que tem uma ocupação de pelo menos 5.000 anos. Isto nos dizem os diversos estudos portanto, e intervenções, trabalhos arqueológicos que têm vindo a decorrer, quer portanto, no próprio castelo, no recinto intramuralhas do castelo, mas também em todo o núcleo amuralhado da antiga cerca da vila. E os testemunhos arqueológicos que têm surgido apontam-nos, indicam-nos precisamente dessa ocupação desde há pelo menos 5.000 anos. Ora, não é de estranhar, porque se repararmos bem, o morro onde se encontra o castelo é de facto um lugar muito apetecido desde tempos pré-históricos. Isto porque se situa num sítio privilegiado, com ótimas condições de defesa, com recursos próximos e abundantes, e, sobretudo, também na proximidade do rio, portanto, um recurso importantíssimo que é a água. E, portanto, nós temos vestígios que indicam que, pelo menos, uma ocupação humana neste local, podemos recuar, pelo menos, até à idade do cobre, ou calcolítico, por volta do 3º milénio antes de Cristo. E nessa altura as populações preferiram realmente implantar-se na parte mais alta do morro. Na Idade do Bronze, no 2º milénio, as populações preferiam as zonas mais baixas e aplanadas do morro. Ora, nós vamos começar por ver alguns desses vestígios, estes testemunhos dessa ocupação, desde o Calcolítico até aos fenícios, que é a primeira parte da exposição. E vamos apontar aqui para o tipo de cerâmica que nas diversas campanhas arqueológicas surgiram, sobretudo da cerâmica de condecoração campaniforme, portanto, muito característica deste período. E também os recipientes esféricos, também bastante característicos dessa época. Ora, passando para as comunidades da Idade do Ferro, já no 1º milénio, também elas preferiram as zonas mais aplanadas do morro e portanto, parecem-nos vestígios da Idade do Ferro,
como este tipo de cerâmica de mesa dos séculos VIII a VII a.C., muito interessantes. E este é da Idade do Bronze ainda, mas é de facto um exemplar magnífico que foi encontrado junto à Casa da Guarda, que se situa, portanto é o edifício que se situa logo à entrada do castelo, junto às portas do castelo ou portas de Albacar, e que tem funcionado como recepção e está a ser intervencionado para ser remodelado o centro de acolhimento futuro do castelo. Da parte como falámos dos fenícios, de facto existem vestígios que reportam a uma certa importância e uma certa troca comercial com esse povo e com a ligação com o Mediterrâneo também, espelhado nos vestígios cerâmicos aqui representados. Passando da idade, portanto, da proto-história para a ocupação romana deste espaço, entramos noutra fase da exposição, intitulada No Território de Colipo, o Mundo Romano. Ora, até há algum tempo atrás, a ocupação romana neste local praticamente havia algumas dúvidas e, sobretudo, resumia-se ao conhecimento relativo à presença no próprio castelo, portanto, integrado na própria estrutura do castelo, de epígrafes romanas provenientes da antiga cidade romana de Colipo, localizada em São Sebastião do Freixo, portanto, entre os concelhos de Leiria e Batalha, e também uma inscrição bastante importante que se localizava na igreja de Santa Maria da Pena. No entanto, no decurso destes trabalhos arqueológicos que têm vindo a decorrer, sobretudo depois do ano 2000, tem vindo a ser revelada a presença de, pelo menos, material cerâmico, de construção e doméstico, em diferentes zonas da área amuralhada do castelo. E, por exemplo, junto à Igreja de São Pedro, portanto, na parte baixa da antiga cerca da vila, junto à Igreja de São Pedro, durante as obras de instalação do MIMO, Museu da Imagem em Movimento, foram encontradas estruturas que correspondem a 2 níveis habitacionais. E, portanto, poderemos pressupor que se trataria, ou teria existido naquele local, aquilo que se chama uma domus, uma casa senhorial ou vila, que corresponde realmente a uma fase de ocupação inequivocamente efetiva no período romano na região de Leiria. Ora, temos aqui exemplos muito interessantes de materiais em contexto que atestam essa presença romana no morro do castelo, nomeadamente as mós e os pesos de tiar, que são, portanto, em cerâmica, que são elementos ligados à atividade da tecelagem e aqui das mós de pedra ligado à atividade de moagem dos cereais. Em termos de materiais cerâmicos encontrados nestes contextos que acabámos de falar da época romana, destacamos, portanto, os grandes contentores de armazenamento, se chamavam em romano, em latim, dolium, não é? Cujo mais interessante é este pequeno fragmento, se puderem aproximar, que tem uma inscrição, portanto, é um fragmento datado do século I,
e portanto, a inscrição está situada no bordo desse tal contentor, digamos assim, de cerâmica de armazenamento. Mas também temos elementos mais ligados ao cotidiano, à cerâmica de cozinha, de recipientes e, atenção, à cerâmica mais fina romana, que é, de facto, a terra, aquilo que se designa terra sigilata. Por outro lado, temos aqui elementos, também objetos de adorno e de vestuário, nomeadamente fíbulas da época romana, que foram precisamente encontradas durante a instalação, as obras de instalação do MIMO, do Museu da Imagem em Movimento. Curiosamente, entre a época romana e o período que vamos ver a seguir, já da Reconquista cristã, os vestígios arqueológicos são muito escassos ou praticamente inexistentes. Ou seja, temos aqui um hiato temporal em que não sabemos ou não temos elementos que nos permitem fazer uma reconstituição dessa ocupação durante este período. Por isso, vamos já saltar para, se me permitem a expressão, para a Idade Média. E vamos à sala que nós chamamos a Sala dos Arcos, que por si só é também um exemplar, em termos arquitetónicos, digno de visita. E entramos no mundo medieval, que, no que nos diz respeito concretamente ao castelo e à história da cidade, representa um período um pouco conturbado, sobretudo no início da nossa nacionalidade, com toda esta movimentação e lutas entre os cristãos e os muçulmanos. Daí que em 1135, Dom Afonso Henriques tenha decidido implantar aqui o castelo, embora haja autores que defendam que a data de 1135 se refere essencialmente à fundação da povoação, digamos assim, da antiga vila de Leiria, porquanto provavelmente já existiria aqui uma fortaleza islâmica. Essas lutas entre cristãos e muçulmanos, entre os exércitos de Dom Afonso Henriques e os exércitos almorávidas, traduziram-se por várias conquistas e reconquistas do castelo. Nomeadamente, em 1137, há de facto um ataque bastante feroz por parte dos exércitos muçulmanos ao castelo de Leiria, que só por volta de entre 1140 e 1143 é que regressa efetivamente definitivamente para Dom Afonso Henriques. De notar o papel importante que este castelo teve nesse processo, nós chamamos de reconquista, e nomeadamente quer a nível defensivo de Coimbra, onde o então infante Dom Afonso Henriques estava sediado, e também, digamos assim, os seus planos de conquista, sobretudo de Santarém e depois Lisboa, como veio a acontecer. Portanto, como testemunho desse período militar em que o armamento e, portanto, era importante, temos representados aqui, sobretudo, pontas de lança e virotes de besta, portanto, em metálico da época medieval, dos séculos XII e XIII, que se reportam precisamente a este período de lutas pelo território.
mas também alguns aspectos da vida cotidiana, que não para, não obstante todas estas incursões de cristãos e muçulmanos, e, portanto, temos aqui representados vários potes e púcaros, cântaros dos séculos XII e XIII, sobretudo alguns com uma decoração muito característica desta época, que é a decoração puncionada, portanto, como se pode ver aqui nestes pequenos pormenores. Bom, vamos avançando no tempo e o castelo vai-se inicialmente com uma forte componente militar, como já vimos, mas vai progressivamente, à medida que também se vão pacificando e a vila se vai expandindo e vai sendo povoada, portanto, os vários reis que vinham frequentemente a Leiria, nomeadamente na época de Dom Dinis, portanto, o castelo vai sofrendo também ele algumas modificações e, sobretudo, algumas reformas. Portanto, Dom Dinis foi um dos reis que realmente introduziu aqui algumas reformas, nomeadamente em 1324, portanto, ele mandou construir a torre-menagem sobre a original, de menores dimensões, e, portanto, ainda hoje, quando visitamos a torre-menagem, existe lá essa marca realmente da presença ou portanto, da construção que foi da sua iniciativa. Aliás, Dom Dinis foi um dos reis que realmente visitou muito Leiria e aqui permaneceu, não propriamente no castelo, nessa altura ainda não existiam estes espaços novos, porque os espaços antigos, espaços régios, portanto, onde os reis permaneciam quando vinham com a sua corte, a Leiria, situavam-se junto à igreja de São Pedro, no espaço onde hoje se localiza o edifício do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Leiria. E, portanto, foram feitas essas reformas ao longo do tempo, que foram também elas modificando um pouco o aspecto do castelo. Chegados ao século XV, ao século XIV, XV, sobretudo com a afirmação de poder de Dom João I, assim responsável pela construção deste espaço onde nos encontramos e cujo exemplar de pavimento proveniente, possivelmente mesmo daqui deste espaço, assim como algum tipo de cerâmica mais fina, retratam também essa época de Dom João I, de alguma elegância da corte, até porque a rainha era Dona Filipa de Lencastre e, portanto, trazia a tradição da corte inglesa, trouxe a tradição da corte inglesa para Portugal. Inclusivamente, vemos aqui representados alguns dos aspectos lúdicos, portanto, a corte também se divertia quando vinha à Leiria, nomeadamente com jogos de tabuleiro e, curiosamente, ainda hoje podemos ver o jogo do Alquerque, que está aqui representado, representado numa das namoradeiras da galeria ou lógia do castelo, a tal famosa varanda que abre para a cidade. Outra forma de divertimento, sobretudo associada ao rei ou à alta nobreza, era a caça. Temos aqui representado um
exemplar de um osso de um urso pardo. Aliás, a caça ao urso ou ao javali estavam muito em voga nessa altura e, portanto, temos aqui representado um desses exemplares da fauna da altura. Aliás, existe ainda um topónimo Mata do Urso, que está, obviamente, relacionado com esta atividade das caçadas reais. Bom, passando do poder régio, da consolidação do poder régio nesta época, e apenas só uma nota relativamente à estadia de Dom João I, que mandou realmente construir este palácio real, também onde permanecia sempre que vinha à Batalha, ao Mosteiro da Batalha, acompanhar a realização das obras do Grande Mosteiro. Passamos à parte do poder religioso. Vamos ver como é que também esse poder se manifestou e contribuiu também para a evolução deste monumento. Ora, o poder religioso estava inicialmente, ou esteve, sobretudo, nas mãos de Santa Cruz de Coimbra, a quem Dom Afonso Henriques atribuiu o poder eclesiástico em Leiria e, tendo fundado também a primitiva Igreja de Santa Maria da Pena, a quem realmente foi atribuída a sua administração à Santa Cruz de Coimbra. E ao lado da igreja, que ainda hoje podemos observar já somente as ruínas da antiga colegiada, que era onde os frades crúsios, os cônegos crúsios, realmente tinham não só os seus cômodos, mas também exerciam as suas funções religiosas. A Igreja de Santa Maria da Pena é, de facto, uma joia da coroa, porque se trata da primeira igreja matriz de Leiria, portanto, a primeira sede de Leiria até à construção, efetivamente, da Sé Catedral atual no século XVI e, portanto, a parte também de São Pedro, que foi a sua segunda igreja, a Igreja de São Pedro, deteve realmente essa primazia em termos de edifício religioso, sofrendo também ela alterações, portanto, ou seja, a igreja já de estilo gótico já é da época do Dom João I e, portanto, já poucos vestígios restam da sua primitiva construção e, portanto, digamos assim, do seu estilo românico. Temos aqui também representados esses testemunhos que, durante as intervenções arqueológicas, foram sendo encontrados, nomeadamente nas ruínas da colegiada, portanto, na antiga colegiada, bem como também aspectos da vida cotidiana dos próprios clérigos de Santa Cruz, que aqui habitaram durante bastante tempo, como pratos e taças, portanto, representando a sua vida também cotidiana. Passando à parte propriamente dita falámos agora aqui da vida, vamos falar um pouco da morte, ou seja, do aspecto e da função também que a própria Igreja de Santa Maria da Pena exerceu enquanto espaço sepulcral. Portanto, intervenções realizadas quer no exterior, portanto, no adro ou Galilé da Igreja, que
portanto, revelaram uma série de enterramentos com rituais, portanto, canonizados, mas também no próprio interior da Igreja, embora portanto, com cronologias mais avançadas, e na própria colegiada. Portanto, a existência de enterramentos nesses 3 sítios revela que este espaço realmente foi utilizado durante, pelo menos enquanto a Igreja esteve em funcionamento, foi realmente um espaço também dedicado ao enterramento e todos os rituais a eles associados. Aliás, das intervenções da segunda Igreja de Leiria, a Igreja de São Pedro, temos testemunhos muito interessantes, quer quer do aparecimento de terços e rosários em osso da idade medieval e moderna, quer também objetos de elementos de vestuário, de adorno, como botões, também moedas, não é? E contas de colar e, portanto, outros objetos decorativos. Terminada esta fase da importância também da parte religiosa associada ao castelo, de facto materializado na Igreja de Santa Maria da Pena, que está também a ser objeto atualmente de intervenções importantes para a sua conservação, a sua reabilitação e valorização. Terminamos a nossa visita realmente focando o aspecto daquilo que se designou as desconstruções e construções do castelo. Isto porque o castelo, como mais uma vez frisamos, foi ao longo dos séculos sendo objeto de várias intervenções, mas também algumas situações que levaram, a certa altura, ao seu declínio. E, sobretudo a partir do terremoto de 1755, de facto, século XVIII, o castelo já estava bastante, já com alguns aspectos de ruína, inclusivamente sendo quase utilizado como pedreira por parte das populações que iam retirando os materiais e reaproveitando para integrar nas casas da vila, que entretanto se tinha expandido até às margens do Rio Lis. E, portanto, no século XIX, temos já um castelo bastante arruinado, embora com muito interesse por parte até mesmo de viajantes estrangeiros que vieram a Leiria e se interessaram pelo seu castelo, no meu caso de João Noel, que temos ali um desenho do castelo daquela época. Graças também à corrente romântica que estava muito ligada ao interesse de recuperar o património monumental e graças, sobretudo, à constituição da Liga dos Amigos do Castelo em 1915 e sobretudo, à ação dinamizadora de Tite Larcher e de Ernesto Corrodi, o arquiteto suíço que viveu em Leiria e que se interessou muito pelo castelo e que, portanto, fez um estudo de reconstrução do Castelo de Leiria e as obras efetivamente do seu restauro na primeira metade do século XX, portanto até 1933, sob a responsabilidade de Ernesto Corradi, e depois, entre 1936 e 1957, pela então Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais. E, portanto, toda esta evolução fez com que o castelo agora sofresse essas alterações,
e, portanto, estes vestígios que aqui temos revelado são importantes para fazer toda esta síntese, um pouco difícil, de 5.000 anos de história. Muito obrigado pela visita, espero que tenham gostado, por nos terem acompanhado e até breve.